Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita, e o mundo reconheça que tu me enviastes, e o amar-te como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesses dias a igreja ela tem nos dado esse evangelho, que é o Evangelho de São João, capítulo 17, aonde Jesus está agora rezando por nós. E é isso que eu tenho dito durante esses dias. Ali na última ceia, Jesus para rezar pelos apóstolos e por todos. Aí eu tenho falado também para vocês que agora, depois da ascensão de Jesus aos céus, então nós vamos olhar numa ótica diferente. Jesus agora está diante do Pai, rezando por nós. E o que é que ele está rezando hoje? Na continuação dessa oração. Hoje ele está rezando por aqueles que hão de crer nele. Aqueles que não acreditam nele, aqueles que ainda estão com o coração fechado para ele. Então agora Jesus pede ao Pai que essas pessoas abram o coração. Não sei se vocês se recordam que na oração universal, que foi rezada na sexta-feira da Paixão, uma das orações que estava lá foi essa: rezar por todos aqueles que ainda não creem em Deus. Mas vamos compreender isso aqui melhor. Bem, primeiro, eu vou falar para vocês daqueles que creem. Quem são os que creem? Quem são aqueles que acreditam naquilo que foi revelado por meio de nosso Senhor Jesus Cristo? São os católicos. Depois vocês vão entender por que eu estou falando que são os católicos. Porque dentro da Igreja Católica, aonde Jesus ele se revela, ele deixou tudo. Não ficou nada faltando. Na Igreja Católica está tudo. É nessa Igreja Católica que nós cremos na Santíssima Trindade. Um Deus em 3 pessoas. E por que nós cremos em um Deus
em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que passando esse domingo agora, o outro, nós vamos comemorar a festividade, a solenidade da Santíssima Trindade. Nós cremos porque Jesus mostrou para nós. Os judeus, eles só acreditavam em Javé. Eles não tinham a noção que tinha o Espírito Santo e muito menos que existia o Filho, que é Jesus Cristo. Quando Jesus vem, Jesus mostra o Pai, Jesus mostra o Espírito Santo e Jesus se mostra, vou dizer diferente. Jesus revela o Pai, revela Ele mesmo e revela o Espírito Santo. E na Igreja Católica nós acreditamos nisso. Na Igreja Católica, nós acreditamos na sucessão apostólica. Eu não vou entrar nos detalhes porque o tempo não dá. Mas fiquemos com isso, depois vocês pesquisam para vocês saberem o que significa isso. É só ir lá no catecismo que tem. Nós cremos nessa sucessão apostólica. Jesus entrega a chave a Pedro, e ali junto com os apóstolos, depois vem Lino, vem Anacleto, e assim vai até chegar ao Papa Francisco hoje. Nós cremos que o Papa Francisco é o sucessor de Pedro, e os bispos são os sucessores dos apóstolos. De uma forma ininterrupta até chegar ao Papa Francisco. Nós cremos nos dogmas de Nossa Senhora e os outros dogmas existentes também na igreja. Nós cremos que Nossa Senhora é a mãe de Deus, que ela é virgem no parto, antes do parto, no parto e depois do parto. Nós cremos que ela foi assunta ao céu. E assim por diante. Nós acreditamos nisso. Nós acreditamos que a salvação ela vem por meio de Jesus Cristo, que não é simplesmente a caridade que nos salva. Porque tem religiões aí e outras que se dizem ser religiões, que dizem que eles vão se salvar somente pela caridade. Olha, a caridade dá sopa para o outro, isso tem que ser algo natural no ser humano. Imagine um ser humano que vê um outro com fome e não dá de comer. Mas onde é que está, para nós católicos, a diferença da caridade? É porque nós olhamos naquela pessoa que está com fome e nós vemos Jesus Cristo. Aí nós damos a ela de comer, de beber. Mas a salvação nossa, ela veio por meio de Jesus. Foi Jesus que morrendo na cruz nos salvou. Por isso que lá, no juízo final, universal, Jesus disse, estava com fome e me destes de comer. Mas como foi? Aí os apóstolos perguntam, mas quando foi que nós te vimos com fome e te demos de comer? Todas as vezes que você faz isso a um menor desses pequeninos, é a mim que você faz. Então nós fazemos a caridade por amor a Cristo. Senão fica simplesmente um gesto natural, humano. Temos que fazer em Cristo. Nós cremos nos novíssimos. Não sei se vocês sabem o que significa isso. O que são os novíssimos? Os novíssimos é tudo aquilo que nos espera lá no futuro. A morte, o julgamento e depois o céu e o inferno. E acreditamos também no purgatório. Daqueles que estão se purificando para depois entrar no céu.
Resumindo, tudo isso que eu estou falando que nós cremos, porque não basta somente dizer assim, olha, eu levantei meu braço e agora eu creio em Jesus Cristo, eu acredito, eu tenho Jesus como meu Salvador, porque antes eu não tinha, agora Ele é meu Salvador. Tudo bem, se você levanta o braço, mas nega as verdades da fé, você ainda não crê em Jesus Cristo por completo. Você ainda está acreditando pela metade. É por isso que nas solenidades e nos domingos, todos os cristãos, depois que o padre faz a homilia, depois que o evangelho é lido e faz a homilia, a explicação da palavra de Deus para aquele momento, todos nós ficamos de pé e ali nós professamos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. É o símbolo apostólico. Ali está o fundamento de tudo aquilo que nós cremos. Nós cremos no sacrifício perpétuo de Jesus Cristo que acontece na Santa Missa. Nós cremos na Eucaristia. Daqui a uns dias também estamos nos aproximando do dia de Corpus Christi. Nós vamos sair pelas ruas com Jesus sacramentado, dizendo, nós cremos que esta hóstia que está aqui na nossa frente é o Cristo real, verdadeiro, é aquele que está no céu, Ele está aqui diante de nós agora. Aqui não é pão não, é Cristo Senhor, é nisso que nós cremos. Bem, eu fiz um resumo daqueles que creem, do que nós devemos crer. E isso a Igreja Católica é completa. Mas quem é que não crê? Quem não crê são aqueles que já se declaram ateus, né? Eles dizem, eu não creio em Deus. É esses daí que Jesus agora está dizendo hoje, Pai, eu não rezo somente por eles, ou seja, eu não estou rezando somente pelos apóstolos que estão aqui na minha frente. Eu estou rezando também por aqueles que hão de crer. O ateu, aqueles que dentro da igreja ainda não acreditam em todas as verdades. Eles estão na Igreja Católica. Eles dizem que são católicos, mas eles não acreditam que a Virgem Maria é mãe de Deus. Influenciado pelas seitas que estão por aí. Ainda não acreditam por completo. E precisarão acreditar. Não acreditam na intercessão dos santos, mas dizem que são católicos. Aqueles que dizem ser católicos, mas dizem assim, na missa eu não vou não, eu rezo na minha casa, mas eu sou católico, eu sou uma pessoa boa. Olha só, ele está dizendo que ele é uma pessoa boa, ele reza em casa, e por isso ele vai se salvar. Como é que a pessoa ela vai se salvar? Ela dizendo que ela é católica, e ela não recebe, ela não participa do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a salvação, que é a alma da igreja. Ela vive um cristianismo da cabeça dela, baseado num Deus que ela criou. Eu rezo na minha casa, eu sou católico, mas eu não vou na missa. Como é que você é católico e não se reúne com os cristãos para celebrar a Eucaristia, que é o fundamento de tudo para nós? Esses dias eu estava conversando com um homem que ele dizia bem assim, olha padre, eu deixei ele falar, ele falou acho que uma meia hora na minha cabeça. Ele falou tanta coisa, mas também tanta besteira. Eu sou católico.
Os meus filhos, eles vão na missa. Mas eu não vou não, padre. Mas eu não vou não. Porque eu não acredito nisso, eu não acredito naquilo, mas eu sou um pai muito bom. Não. Porque eu acho, padre, que todas as religiões, elas levam a Deus. Eu acredito que todas creem no mesmo Deus. E falou. E ele tinha ido para se confessar. Mas ele não acredita na confissão. Depois que ele falou tudo, eu disse: meu amigo, o que é que você está fazendo aqui? Você veio fazer o que aqui, pelo amor de Deus? Eu disse: olha, porque quando uma pessoa ela vai na padaria, ela vai comprar o quê? Ele disse: pão. Quando uma pessoa vai numa loja de roupa, ele vai comprar o quê? Roupa. E quando a pessoa vem no confessionário, ela vem fazer o quê? Ela vem se confessar. Bem, você disse que veio confessar e não veio. O que é que você está fazendo aqui então? É o católico que diz ser católico, mas não acredita no sacramento da confissão. Como é que você é católico e não acredita no sacramento da confissão? E olha, eu não estou falando daqueles que estão fora simplesmente da igreja como um ateu que se declara, né? Eu não acredito em nada disso aqui. Eu estou falando daqueles que estão dentro e vive um catolicismo baseado em coisas que ele diz: isso eu aceito e isso eu não aceito. Aquilo ali sim, eu acredito, mas nisso aqui eu não. Olha, se você é católico, você tem que acreditar em tudo. Não se crê pela metade. Então, o que é que está faltando? Aí eu falei para aquele homem: olha, o senhor está faltando apenas duas coisas. Ele o quê? Lê as Sagradas Escrituras e o Catecismo da Igreja. O senhor sabe o que é isso? Ele nem sabia falar que aquilo ali era o Catecismo da Igreja Católica. Se embananava todo. E depois ele ainda chegava e ainda dizia assim: eu fiz uma péssima catequese. Eu disse: está vendo? O senhor fala de coisas que o senhor nem sabe. Porque nós temos que criticar algo a partir daquilo, de um conhecimento que nós temos. Como é que eu vou criticar algo sem saber? Mas eu não estava desprezando eles não, podem ficar tranquilos, viu? Acolhi ele muito bem, ele saiu dali ótimo, mas eu fui verdadeiro com ele. Ele disse: tá bom, eu vou comprar o Catecismo da Igreja, e preciso ler um pouco, ler as Sagradas Escrituras. Dei para ele algum nome de alguns sites católicos, para ele ver também alguma coisa. Procurar o padre lá da paróquia dele para ele conversar. Perdido nas coisas da igreja. É por esses que Jesus está rezando hoje. Porque todos precisam chegar ao conhecimento da verdade. E embora os ignorantes não aceitem isso que eu vou falar, mas eu vou falar também para os ignorantes, que toda a verdade completa de tudo, está na Igreja Católica. Não está fora dela. Em outros lugares tem algumas verdades, mas não tem todas. Então, quem é católico, continue sendo católico, não tenha dúvida. E o que você tem dúvida, vai tirar as dúvidas, vai procurar, vai se aprimorar, vai aprender. Não fique com dúvida. Mas seja católico. Porque foi aqui que Jesus falou: Pedro, eu te dou as chaves do reino dos céus. E as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Então hoje nós vamos rezar
por aqueles que não creem. Para que todos possam chegar à unidade completa. E a unidade completa é essa: que conheçam Jesus como Senhor. E que a verdade que o Pai nos deu veio por meio de Jesus Cristo. E que Ele nos apontou o Espírito Santo que nós estamos nos preparando agora para domingo. Celebrar o dia de Pentecostes, o dia que o Espírito Santo vem sobre a igreja. E aí começa o ide por todo mundo e pregai o Evangelho a todas as criaturas. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.